Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos ter uma live super especial com o professor Júlio, especialista em gestão na área da saúde. O professor, tudo bem? Olá, boa tarde, professor. Boa tarde Como é que você está? Tudo bem, muito obrigado aí pelo convite. Imagina, a gente que agradece o seu poder dividir com a gente o conhecimento sobre gestão em clínicas de estética. Muito bem, é um assunto que eu gosto muito de falar e é sempre um assunto que rende bastante dúvidas e informações bacanas para os esteticistas, né, para a área, porque realmente se pensa muito numa parte técnica, né, que de fato é importante. E aí há uma grande discussão e grandes outras questões em relação ao administrativo, ao financeiro, ao comercial, à operacionalização de tudo isso, para que a gente consiga, então, no fim, oferecer um bom serviço, e aí a fidelização, e o que continua numa parte de gestão mais integral e integrada. Sim, acho que essa parte sobre gerir todo o processo, né, fica faltando para eles. Acho que é super bem-vindo. A gente fica muito focado na parte da prática, né, de colocar a mão na massa e talvez deixa de lado essa questão de gerir o nosso espaço, a nossa sala. E eu acho que isso pode trazer um sucesso muito melhor para o nosso público, para a nossa carreira. Exatamente. Me dá só um minutinho que eu vou mandar aqui, só porque a minha tela está travada, um minutinho só. Aqui para mim tá normal. Enquanto isso, o pessoal vai entrando, o Insta vai avisando o pessoal que a gente já está online. Ótimo, muito bem. Vamos lá, eu acho que você prefere já começar falando sobre gestão, quer dar um tempinho para o pessoal ir conectando, o que você prefere? Professor, acho que esse assunto ele é bem longo, né? Então, como a gente só tem 1 hora, acho que a gente já pode iniciar a aula. Legal, e aí o pessoal vai conectando. Isso, o pessoal vai entrando, vai chegando aí. Muito bem. Eu acho que o ponto de partida acaba sendo mesmo, né, professor, o quanto o mercado de estética é um mercado em expansão e crescimento, né? Nós temos aí pesquisas que apontam um crescimento que foi bastante exponencial quando a gente fala aí de 2000, dos anos 2000 como um todo, né? A partir dos anos 2010, isso vem se acentuando e crescendo. As últimas pesquisas mostravam aí mais de 480 mil profissionais na área de estética, o que também é muitíssimo grande o fator de concorrência e competitividade que se tem na área. Uma das questões que eu falo abertamente sobre estética e que inclusive já foi aí tema de uma de conversas nossas, né? Como esteticista atuante na área e aí como administrador, é que a área de estética ela precisa ajustar o seu padrão em relação a como oferece e o que oferece, em relação a preço, em relação a tipo de serviço, para que não entre numa área que apenas concorra por preço, né? Sim. Isso também pode ser uma questão muito associada ao fator administrativo, onde entende-se que, uma vez que eu preciso vender, uma vez que eu preciso ter mais clientes, uma vez que eu preciso aumentar a minha participação em relação à possibilidade de trabalho, eu baixando o preço, eu vou ter, então, mais facilidade de conseguir clientes, mais facilidade de entrar nesse mercado, mais facilidade de ter uma cartela maior de clientes. O que não é verdade, porque você está oferecendo um serviço, e aí é o que a gente vai falar.
quando a gente ajusta o fator administrativo, financeiro e comercial, né, quando eu ajusto o que efetivamente eu ofereço para o meu cliente, para o meu público-alvo, é que eu consigo, então, ajustar preço como um ponto final e não como um começo. Acho que a maioria, quando pensa em adquirir mais cliente, acho que o primeiro ponto que eles pensam já é baixar preço, não é? Exatamente. E é um erro, né? Porque vamos comparar, né? Vamos comparar aí quando eu venho uma venda de produto, por exemplo, né? Eu tenho aí diversas possibilidades, diversas lojas, eu vou falar nome de duas. Então, eu tenho aí venda de móveis nas Casas Bahia e venda de móveis na Tokstok. Né? O que Casas Bahia vende? Ela vende efetivamente preço, né? Toda a divulgação dela está em cima de preço, menor preço, menor preço. E eu sei que se eu comprar um móvel lá, é um móvel que muitas pessoas têm igual, é um móvel que provavelmente eu monte, quando eu for mudá-lo de lugar, ele já dá uma bambeada ali, às vezes a porta dá uma travada. Então eu sei disso, né? Então eu estou vendendo aí preço, é preço baixo, né? Não necessariamente qualidade. E aí, quando a gente avalia a qualidade, a gente vai um pouquinho mais para frente falar sobre isso, né? O que efetivamente é qualidade. Mas para aquele preço, né, o custo-benefício, o que se pensa é, eu paguei barato, então eu tenho um produto um pouco inferior. Quando eu vou para a Tokstok, eu penso que eu estou pagando mais, mas eu também tenho um produto aí, um bem... Uma qualidade, né? Que poucas pessoas têm, com uma qualidade um pouco maior. E aí é o que a gente tem que pensar quando oferece o serviço, né? O que efetivamente eu estou oferecendo? Uma experiência de atendimento, no sentido de não somente uma drenagem, mas a experiência de que esse cliente está fazendo a drenagem no meu espaço, numa sala que é diferenciada, com um aroma diferenciado, chamada aí, com um profissional diferenciado, então, e aí eu vou ajustando o meu preço a isso. Mas eu acho que o ponto de partida mesmo é quando a gente pensa, professor, que é uma área que está em constante crescimento, que é uma área que tem um potencial muito grande, possibilidades muito grandes, mas também é uma área em que eu tenho muita concorrência. E aí, o que eu preciso ajustar? As minhas oportunidades, né? As minhas oportunidades ao fator de concorrência. E aí, me diferenciar. E o que é mais importante é que eu não preciso necessariamente ter uma diferenciação por preço. Eu não preciso ficar concorrendo, brigando, me descabelando para baixar o meu preço, mudando minha tabela toda semana. A ponto que se eu faço uma drenagem a 100, o meu colega faz a 90, eu faço a 80. Ele baixa para 80, eu baixo para 75. Ele baixa para 70, eu baixo para 60. Você acaba pagando para trabalhar, né? Exato. E aí entra uma outra questão, né? Quando nós estamos falando de uma área, de uma categoria, eu preciso fortalecer a minha categoria. Uma vez que o cliente começa a perceber que é uma categoria que fica brigando por preço, né, por preço baixo, que fica ali se degladiando para ver quem é que vai fazer o menor preço numa drenagem, numa limpeza de pele, num processo num protocolo com equipamento ou não, a área ela acaba também sendo desvalorizada, porque pensa-se, se nem mesmo os profissionais valorizam e estabelecem um padrão de preço e cobrança, porque nós, como clientes, é que vamos valorizar uma categoria. Então, o papo começa aí, né? Em fortalecer e entender que é uma categoria, entender que é um mercado em constante evolução, né? As pessoas hoje buscam os protocolos faciais, corporais e estéticos com muita intensidade, mas é entender que eu preciso fortalecer essa categoria, que eu preciso aproveitar esse momento e essa oportunidade de oferecer o serviço, só que de uma maneira estruturada e diferenciada, entendendo que não é que para eu chegar a prestar um serviço, antes disso eu tenho outras questões importantes que precisam ser observadas, que aí é o que a gente chama de principais desafios da parte estética, né? Sim.
Eu acho que uma questão principal, falando de desafios, um dos desafios principais na parte de estética é esse padrão de qualidade elevado, né? Então, o que o meu cliente efetivamente está buscando. E aí, a gente já começa num aspecto importante. O que efetivamente eu ofereço para o meu cliente? Né? O que efetivamente eu, como esteticista, consigo suprir e proporcionar de protocolos para tipos de demanda que me vem em relação a esses clientes. Então, acho que o ponto principal é entender que eu ofereço e agrego valor além da prestação de serviço que eu ofereço. Por exemplo, se alguém me procura um esteticista para um serviço de, me fugiu a palavra, micro para estria, me ajuda. Microagulhamento. Microagulhamento, obrigado. Então, para microagulhamento ali, para um protocolo de estria. O que eu estou oferecendo para esse cliente? Né? Qual a expectativa que ele tem? É só tirar a estria? Né? Só, tirar não, né? Eu não uso o termo amenizar técnico. O quadro, né? Isso, vai me ajudando aí, porque administrador não tem termo técnico. Então, vai amenizando ali, vai diminuindo aquele fator das estrias. Mas, na verdade, o que ele está buscando? Ele está buscando só essa diminuição do quadro de estria? Não, o que ele está buscando é autoestima, o que ele está buscando é talvez resolver algum conflito, às vezes até emocional, que traz aquela proporção. Então, quando eu vou atender esse cliente, eu preciso entender o que ele tem de expectativa. Né? É todo um conjunto, né? É todo um conjunto que a gente precisa sanar para aquele cliente, não é somente melhorar aquele quadro, mas proporcionar para ele toda uma experiência bem maior do que aquilo, né? Exatamente, porque o que nós estamos falando na prestação de serviço é experiência, né? A experiência que eu vou oferecer para esse cliente. E até das primeiras questões, e que tem que ser premissa, é entender, eu consigo oferecer isso? Né? Porque às vezes o paciente ele vem e ele te apresenta o quadro e diz, olha, eu quero acabar com a minha estria. Né? E às vezes o profissional fala, ótimo, você está no lugar certo. Né? E aí, na verdade, quando ele diz acabar, ele está dizendo acabar, ele está dizendo não ter mais, ele está dizendo não ter nenhuma marca, ele está dizendo não ver mais nenhum resquício disso na minha perna, no meu quadril, no meu abdômen. E aí é o profissional entender, eu vou conseguir suprir isso? Né? Eu vou realmente conseguir fazer com que esse padrão de qualidade seja alcançado? Né? E aí ser transparente, olha, né? Não vamos conseguir tirar tudo. Mas acho que a transparência é tudo, né? Explicar para ele, ser bem claro para ele que aquilo é um tratamento, que vai depender de outros fatores para que a gente chegue no resultado mais positivo. Não é vender todo aquele resultado efetivo, mas tentar proporcionar o melhor que você puder, né? E até, isso é bem importante, é o cliente entender o que é o melhor. Porque, claro, nós estamos falando de toda uma questão biológica e fisiológica de resposta desse paciente para o protocolo utilizado. Mas o que é importante quando a gente fala de expectativa é eu alinhar com esse cliente exatamente o que ele espera e exatamente até qual ponto provavelmente eu vou chegar. Né? E aí, quando a gente fala do padrão de qualidade, olha, eu consigo provavelmente te proporcionar através desse protocolo uma diminuição, no melhor dos casos, de 80%, no pior dos casos, de 10%. Então, eu trago transparência para essa relação de serviço, né? Que é uma das principais características quando a gente fala de um serviço de estético bem definido. Eu preciso definir exatamente o que eu estou oferecendo e, importante, entender o que esse cliente está buscando. Né? Então, eu acho que esse uma das principais questões quando se fala dos desafios em relação à estética. E para isso acho que serve uma boa ficha de avaliação, uma anamnese, uma conversa, entender o que ele busca, entender a necessidade dele, para poder casar com aquilo que você tem para oferecer, para você chegar nele e ser claro com a expectativa e a realidade. Olha, é assim, o protocolo é esse. Ser bem claro com ele e não vender fantasia. Mostrar para ele o que é real,
até onde a gente consegue chegar, o tratamento ele proporciona isso, proporciona aquilo, acho que ser bem claro e franco com ele, né? E a linha, eu acho que uma dica legal é você ter uma linha comparativa entre o pior dos mundos, né? Olha, pode ser que você chegue nos 10%, pode ser que a gente faça lá 10 sessões, mas que o seu corpo, né, fisiologicamente, biologicamente, responda a esse protocolo 10%. E aí você vai ter uma redução, mas não vai ser uma redução a olhos nus tão significativa. Ou pode ser que você chegue a 90%. Como é que nós vamos saber? Fazendo. Então, eu acho que é importante esse paciente ele ter essa transparência nessa prestação de serviço. De que eu não vou fazer 10 sessões de drenagem e ele vai perder lá 2, 3, 4, 5 quilos, né? Mas que há um desinchaço ali, é toda uma questão. Então é entender, olha, no pior dos casos é isso, no melhor dos casos é isso. Vamos começar e ver como é que o seu corpo responde, né? Porque é uma resposta. Então, esse é o caminho principal, é quando a gente já começa a pensar em relação à área de estética, essa questão de expectativa elevada dos consumidores. E como eu respondo a essa expectativa? Com transparência. A expectativa versus a fisiologia, né? Entender aonde ele quer, o que ele pretende, e entender também que o corpo ele tem os seus limites, ele tem a sua ação diferente um do outro. Assim, quando você entende o que ele busca e você entende se dá para chegar ou não, você consegue ser bem transparente com ele e mostrar para ele, ó, é assim, que nem você falou, o pior dos mundos e o melhor, o mínimo e o máximo, ó, nós estamos aqui dentro. Nós estamos aqui dentro. É aqui que a gente pode trabalhar e é isso aqui que eu te ofereço. E aí, tudo bem para você, né? Porque também tem isso. E se o paciente disser, não, eu quero o melhor, olha, eu não posso garantir, né? A gente não consegue garantir um resultado estético que depende de toda uma resposta do corpo para o 100% do resultado. Se ele insiste nesse 100%, a gente precisa avaliar. Eu quero atender, porque provavelmente se ele quer o 100% e conseguir 98%, ele já vai sair dizendo, eu não consegui o resultado esperado. Né? E aí é o seu nome, a sua marca, a sua clínica, é o seu serviço que está sendo colocado em dúvida, né? Ele realmente é tão capaz de oferecer isso ou não? Então, acho que esse é um dos principais desafios. Colocar, então, também se eu posso ou não atender, né? Acho que esse é um ponto importante. Eu posso atendê-lo? Eu vou corresponder às expectativas dele? Aquela técnica que ele procura, eu consigo chegar onde ele quer? Eu acho que isso é bem importante também. Negar o atendimento, falar, olha, não consigo atender as suas expectativas, né? Exato, porque senão, aí de novo, nós vamos entrar em relação a não oferecer para o cliente aquilo que eu me propus a entregar. Então, eu preciso fazer essa análise efetiva. Eu consegui entregar o que ele está buscando, sim ou não? Um ponto principal também é em relação a não atendimento, né? Isso é um ponto bem importante. Quando a gente parte da premissa que todos os profissionais que trabalham, eles trabalham por prazer, satisfação e realização do que eles oferecem, né? Então, quando eu digo, eu, por exemplo, quando administro algo, eu trabalho para administrar. Então, eu preciso de liberdade para que o meu trabalho aconteça. O dinheiro, ele acaba vindo como uma consequência muito boa, né, em relação a essa atividade principal. Então, quando a gente fala de estética, assim como todas as áreas, e eu vou falar de estética porque é o nosso bate-papo de hoje, mas eu preciso entender que eu estou oferecendo um serviço estético antes do dinheiro, porque eu ofereço o serviço para que o dinheiro apareça. Então, não aceitar um serviço pensando eu vou perder dinheiro é uma grande preocupação e coloca em jogo o profissional que está oferecendo aquele serviço. Porque se eu penso em pegar tudo, né, em atender qualquer pessoa com qualquer expectativa só para ganhar dinheiro, eu vou estar entrando num ciclo que eu ganho dinheiro uma vez só. Porque pode ser que eu venda um protocolo de drenagem lá a R$150 a sessão e ganhe R$1.500 em 10 sessões, mas se eu não consigo atender a expectativa desse cliente, ele não volta
né? Se é um cliente que ele é entendido em relação ao direito do consumidor, ele bate o pé, pega o dinheiro de volta, né? Você queima a sua marca, a sua prestação de serviço, ele não te indica para mais ninguém. E hoje, em terra de redes sociais, ele ainda consegue denegrir a sua imagem, o seu trabalho para várias outras pessoas. Então, quando a gente fala desse primeiro desafio, nós estamos aí há 20 minutos falando só de expectativa, aquela brincadeira, né, que tem nas redes sociais aí, de expectativa versus realidade. Sim. Eu preciso entender qual é a realidade, eu preciso entender se a expectativa dele não está sendo aí uma expectativa muito alta em relação ao que eu efetivamente consigo oferecer. Claro que nós estamos falando, e aí no final a gente vai falar da parte técnica, eu estou oferecendo para ele, partindo da premissa, os melhores protocolos, né, que eu tenha acesso e conhecimento para oferecer o melhor resultado. Porém, não depende só de mim, depende de uma resposta, como a gente já disse, fisiológica, biológica, e desse paciente ter ou não. Mas eu preciso deixar claro que a expectativa dele pode não ser alcançada. Sim, acho bem interessante isso. Você entender o que ele procura, entender o que ele busca, ver se você pode atender aquilo ali, ver se está dentro dos seus conhecimentos e ainda assim verificar se a estética oferece aquela expectativa que ele busca, né? Acho muito bom isso. Uma ficha de avaliação, uma anamnese bem feita, você consegue entender todo esse lado, todo esse conceito. Por isso que eu sempre bato no teclado e falo para os meninos, gente, ficha de avaliação em todos os procedimentos. Conversa com o seu cliente, como é que você está, como é que você passou, quem é você. Entenda quem é o seu cliente para que você saiba o que ele está buscando e se você consegue atingir aquilo ali, se a estética consegue atingir aquilo ali. Acho bem interessante isso. É muito viável e é muito válido para você manter o seu cliente. Que é o que nós vamos falar um pouco desse processo e padronização do aspecto administrativo. Acho que um segundo desafio, um grande desafio, aí vamos entrar numa questão administrativa e financeira, que é como gerir a minha carreira, se eu tenho uma carreira solo, aí, se eu trabalho de maneira autônoma, ou como gerir a minha clínica, se eu tenho ideia ou se eu já tenho essa clínica, como gerir o meu espaço de atendimento e como gerar recurso financeiro, né, para que isso aconteça. Um outro ponto de desafio, e aí realmente quando eu quero empreender na parte de estética, oferecer serviço de estética, não tem jeito, eu preciso entender o fator administrativo porque ele é que vai direcionar a minha prestação de serviço como um todo. Eu sempre brinco que se o fator administrativo não acontece, o fator técnico também não acontece, né? Porque é um fator administrativo ligado ao marketing que vai me gerar mais pacientes. É o fator administrativo ligado ao comercial que vai fazer com que eu feche outros protocolos, outros contratos, outras pessoas venham. É o fator administrativo ligado à parte técnica que vai fazer com que eu fidelize esse paciente. Então, eu estou falando de uma rede muito maior. Então, o segundo desafio é conseguir compreender e entender o fator administrativo tão importante quanto o fator técnico. Quando eu falo de fator administrativo, nós estamos falando de questões ligadas a compras, questões ligadas a estoque, questões ligadas a jurídico, questões ligadas à recepção desse paciente, questão ligada à estrutura de processo administrativo. Nós estamos falando de recepção, de estrutura física, de limpeza. Então, quando eu falo do fator administrativo, é o fator pré-operacional. Antes de que eu coloque a mão no meu paciente, eu preciso estruturar todos esses fatores, né? Um fator que acaba prejudicando muito o profissional de estética está ligado à compra e estocagem de material. Compra mal comprado, estoca mal estocado. Né? E aí o que acaba acontecendo? Eu vou perdendo dinheiro em relação a esses dois aspectos que não são bem trabalhados. Quando a gente fala de compra, para eu comprar bem, eu preciso primeiro entender o que efetivamente eu estou oferecendo e qual o padrão. Um exemplo disso, né? Vamos falar aí de um protocolo de criolipólise. Já está passado o criolipólise? Me ajuda aí. Já tem não, a criolipólise ainda tá super em alta. Okay. Tá super em alta. Então a gente tem aí a criolipólise como fator, né?
Então, a criolipólise, ela é para gordura localizada, né? E aí você tem ali todo aquele protocolo com equipamento. Para a criolipólise, grosseiramente, a gente precisa da manta, a gente precisa de creme, a gente precisa de mais o quê? Me ajuda aí. Higienizante, a gente precisa de... Pode até ser feita uma massagem modeladora depois, que vai o creme da massagem modeladora. Então, tem várias coisinhas que a gente usa durante o procedimento. Muito bem. Então, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, falando de um protocolo, né? Mas lembre-se que eu estou usando como exemplo mas falando de um universo muito maior. Eu preciso entender, para usar a criolipólise em uma região, né? Em uma região, o que eu preciso efetivamente usar. Então, eu vou usar ali 50 gramas de creme, uma manta térmica, mais algodão, mais isso, mais aquilo. Eu vou começar a estruturar o meu protocolo de maneira a entender o que efetivamente eu preciso. Por quê? Porque quando eu for fazer uma compra, eu vou entender se no mês eu atendo 10 criolipólises, o quanto eu preciso ter de material para essas 10. E eu faço essa compra toda de uma vez, porque o meu potencial de negociação é muito maior. E aí, quando eu estoco isso, uma vez que eu entendo que eu usei 2 criolipólises, se nesse mês, né, nesse mês aí de coronavírus, né, esse período de coronavírus, eu não atendi ninguém, né, eu atendi 2 pessoas, eu sei que quando retornar eu preciso comprar só para mais 8, para repor o meu estoque de 10, e não eu comprar 10 de novo, eu não comprar uma, ou senão eu vou usando, depois eu estou atendendo, percebo, meu Deus, precisa disso aqui, corre lá fora, pega na outra sala. Então, eu entender esse fator de compra e estocagem, para que eu consiga organizar internamente e ganhar com isso. Administrativamente, quando a gente fala do setor de compras, esse setor ele é efetivo e eu ganho muito dinheiro com ele quando eu sei comprar, né? Quando eu compro no mesmo fornecedor, quando eu consigo ter poder ali de negociação, de falar, olha, esse mês eu vou comprar 15, não vou comprar mais 10, então me dá aí 5% de desconto, então você vai tendo ganho. O que isso vai acontecendo, Jonathan? A gente não vai baixando o meu preço final, né? Eu consigo ajustando esse preço de acordo com a minha compra bem feita. Eu não preciso ficar desesperado porque o meu preço está ali R$5 mais alto ou R$5 mais baixo, porque eu estou ganhando 10 no meu fator de compra, né? Porque eu consigo negociar melhor. Então, quando a gente fala de compra e estocagem, o primeiro ponto de desafio, e que eu vejo que há muita dificuldade, é entender padrão, é entender que os protocolos precisam ser seguidos de maneira padronizada. Até para que hoje eu não lambuze esse paciente de creme e amanhã eu use só um pouquinho. Eu falar, um dia um monte, outro dia um pouquinho, outro dia um pouco menos, porque ele vai perceber que você não tem padrão, que vai do seu humor e do tanto de creme que está disponível. Então eu mantendo um padrão, eu mantendo uma lista, sabendo o que eu utilizo no meu cliente, qual é a frequência que eu utilizo, eu vou saber o que eu preciso, então, no próximo mês, faço essa lista do que eu preciso, compro de uma vez só, que eu tenho um poder maior de barganha, de preço, de negociação. Então, seria esse o quesito. E um outro ponto, Jonathan, é quando nós falamos de furto, né, dentro de uma clínica de estética ou dentro de uma parceria estética. Uma vez que, por exemplo, trabalham eu e você como esteticistas e nós fazemos as nossas compras juntos, tá? Uma vez que você atende de manhã e eu atendo à tarde, ou que nós atendamos juntos, mas eu não tenho controle efetivo da sua agenda. Vamos supor que você atende também em outro lugar. Quando eu faço um controle de estoque rígido no sentido de padrão, né, de padronizar, eu sei que se eu atender 10, eu tenho estoque para 10. Se eu atendi só 3 e meu estoque acabou, meu estoque está pela metade, eu preciso entender se o Jonathan não está levando meus produtos dessa sala para uma outra sala, ou se ele não está usando demais, ou se ele não está faltando com padrão de atendimento, e aí eu começo a avaliar outros aspectos. Lembrando que nós oferecemos experiência para esse paciente. O que é experiência? Padronização. Eu ir hoje me sentir bem atendido, acolhido, com protocolos bem definidos,
e eu voltar amanhã e sentir bem atendido, com protocolos bem definidos. Então, é falar sobre isso, né? Eu estou vendo que hoje eu estou fazendo a mesma região com um montão de creme, e amanhã eu estou fazendo com pouco. Então, o paciente ele percebe essa falta de padrão. E aí ele sente. Fidelizando, ele sente quando você muda o seu padrão, quando você troca de produto, ele sente se teve resultado da primeira vez, se não teve resultado da primeira vez, ele sente se teve deslizamento da primeira vez, ele sente o cheiro do produto utilizado antes, do produto utilizado depois. Então, tudo que você altera, tudo que a gente altera no protocolo do nosso cliente, ele vai sentir. Então, se a gente não mantém de verdade esse padrão que você está falando, realmente vai fazer uma grande diferença e eu posso até perder esse cliente por falta do padrão mesmo. Exato. E quando a gente... E aí, de novo, por que nós... Olha como é legal. Porque eu estou falando só de um aspecto que é padrão, né, que deveria ser um aspecto de premissa para todo profissional de estética, uma vez que os protocolos já são pré-definidos. Então, uma vez que eu defino o padrão, eu defino uma compra bem feita que eu vou ganhar mais, então eu tenho mais lucro em cima de um serviço, e eu tenho estoque em que eu vou conseguir entender o que eu preciso comprar uma vez só no mês ou a cada 2 meses. Então, eu entendo o que eu preciso comprar e eu não perco esse produto, né? Não há uma perda de produtos, não há uma perda de fator também financeiro, né? Eu não corro risco do meu parceiro de trabalho levar o produto embora, eu não corro risco dele estar usando muito e faltar com o padrão da clínica ou faltar com o padrão do atendimento, né? Então, por um aspecto, ele abre muito para novas possibilidades. O esteticista, ele tem o hábito, por exemplo, de ir na feira, nas feiras de estética, faz aquele montante, geralmente o que está na promoção, que ele achou interessante, e muitas das vezes nem é aquilo que ele utiliza, muitas das vezes não está dentro do que ele vai utilizar dentro do cliente, só simplesmente achou promoção, vou levar e vou ver o que eu faço com isso depois. E eu penso assim, às vezes você compra alguma coisa, mesmo que esteja na promoção, faz estoque, o seu dinheiro está no estoque, né? Você fica com o dinheiro parado ali. Você não tem um padrão, você não sabe o que você utilizou mês passado para que você compre para o próximo mês. E eu acho que isso é bem interessante. Colocar isso no caderninho, olha, esse mês passado, nos últimos 3 meses, isso foi utilizado e é isso que eu preciso manter a minha compra. Eu acho bem interessante isso. E aí, Jonathan, é importante, a área da estética, por estar em constante crescimento e evolução, né, é uma área que todo mês surge uma coisa nova. Imagina, todo mês nada, todo dia, toda semana surge algo novo e diferente. Porém, o profissional ele precisa entender o seguinte: eu estou oferecendo para esse meu paciente padronização e experiência. Uma vez que a experiência dele já foi garantida, uma vez que ele já se sente bem confortável com aquele protocolo, com aquele aroma, com aquele produto, eu mudo para o próximo, eu não mudo dele. Por quê? Porque nós, seres humanos, né, nós somos acostumados, né, nós somos seres humanos habituados com padronização. Então, uma vez que no meio do meu procedimento mudou o creme, eu já falo, opa, nossa, mudou, né, tá um cheiro diferente, mudou, bem gostoso esse. Aí o que ele pensa? Legal, ele mudou, eu gosto mais desse do que do outro, o cheiro é bom. Aí chega na 4ª sessão, muda de novo. Ele fala, mudou, né, mudou. Não sei, acho que eu preferi o cheiro do outro. E aí o que ele vai pensando? Ele fala, cara, esse cara é maluco, esse profissional é maluco, ele não tem padrão. Cada dia ele vem com cheiro. Um dia eu saio com cheiro de baunilha, no outro de maracujá, no outro de melancia, e aí ele não vai percebendo o que está na cabeça dele. Ele não está tendo padrão. Ou seja, eu comprei um pacote de 10 sessões iguais para chegar no resultado final. Uma vez que eu mudo na 3ª, mudo na 2ª, mudo depois de mais 2, mudo na 7ª, o que passa na cabeça do cliente? Ele não seguiu o padrão, por isso que eu não cheguei no meu resultado. Então, fica uma confusão, né? Fica uma confusão, o cliente não sabe o que não sabe o que está acontecendo. Exatamente. Então, é importante sim atualizações, é importante sim trazer novidade para a área de estética, até porque senão você fica para trás, mas é importante eu entender que aquele paciente,
ele já está inserido no meu padrão inicial de atendimento, e aí eu continuo até o final. Uma vez que ele renovou o pacote, eu falo, olha, agora nós vamos renovar, eu tenho um produto novo que é assim, 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 e eu continuo 10 sessões com o mesmo padrão. Senão vira uma loucura na cabeça desse cliente. Mesmo que seja melhor, e aí, nós estamos falando de seres humanos, né? Mesmo que meu produto seja melhor, olha o que ele pode pensar. Engraçado, ele fez já 7 sessões com produto ruim, e agora ele me traz um produto melhor, então eu devia pagar mais barato nas outras 7, porque se agora esse é bom, o resto então foi menos. Então você vai causando nesse paciente um sentimento de desconfiança em relação ao seu serviço prestado, né? E aí, quando a gente organiza esse fator de entender quais são os protocolos que eu atendo. E aí, Jonathan, vamos lá no começo de novo. O que eu vou fazer? Eu vou sentar bonitinho, vou pensar o seguinte, o que eu atendo? Eu atendo a crio, eu vi aí, alguém me mandou até que tem algo mais em alta. Vamos ler aqui. Parece que ela colocou criofrequência. Criofrequência, isso, Thalita, obrigado. Então, Thalita. Atendo a criofrequência, atendo a criolipólise, atendo drenagem. Massagem modeladora, drenagem, limpeza de pele. Vou colocando tudo ali, vou montando o meu cardápio de serviço. O que eu vou fazer? O que eu uso para cada um deles? Vou montando lá bonitinho. 500 gramas de creme, 500 é muito. 50 ali, 10 de creme, 10 de tal, palito, isso, aquilo. Vou colocando ali do lado tudo que eu uso. Qual vai ser o segundo passo? Eu vou pensar quanto disso eu atendo por mês. Atendo 10, a minha média é 10. Então eu vou comprar para 12, porque eu quero todo mês bater a minha meta e aumentar em 2 pacientes aí esse protocolo. Então eu vou aumentando ali. Quando eu fizer minha compra, eu compro tudo, ou seja, eu estou organizando minha compra, estou organizando meu padrão, eu estou organizando meu atendimento, eu estou organizando como eu ofereço. Então, é uma organização administrativa que vai me gerar outras facilidades. E aí eu consigo controlar meu estoque. Uma vez que eu entendo que eu comprei para 10, eu vou ali pensando, opa, agora eu atendi o 5º. Então, no final do mês, eu só compro mais 5 para completar o meu estoque de 10. E aí eu não vou comprando desesperadamente, mudando o meu padrão desesperadamente, porque você perde o cliente e o cliente fica pensando que talvez você nem saiba direito o que você está fazendo, que você sempre está buscando mudar, e aí talvez mudar para ele mesmo que seja para melhor, não é bom, uma vez que ele já entrou nesse protocolo e nesse atendimento com o padrão inicial. Sim, sim. Então coloca num papel, coloca no caderno tudo que utiliza. Desde o algodão, a espátula descartável, o forro que utiliza, o seu tempo, a quantidade de água que você vai usar, tudo, colocar tudo no papel para saber o quanto você gastou, quanto você gasta daquilo por semana, por mês, e aumentar um pouco mais para que você também consiga aumentar a sua clientela e também saber o que você vai gastar na próxima compra. Seria isso, então? Exatamente, porque aí eu vou conseguindo ter o fator financeiro. Pensa, tem muita gente que faz o seguinte, nossa, esse mês eu bombei, ganhei muito dinheiro, mas é porque foi o mês que ele não fez compra. Aí ele pega esse dinheiro e usa tudo, né, o lucro, né? Ele vai lá na feira de estética, compra tudo, um monte de produto novo. Chega no mês seguinte, ele tem que fazer compra. Aí ele fala, pô, comprei um monte de produto novo, mas nem o que eu uso, vou começar a usar esses aqui. Aí ele começa a usar aqueles lá, acaba, não tem mais a feira. Aí ele vai lá na perfumaria ou num estabelecimento que vende esses produtos e compra, muda o padrão de novo no meio. Só que aí ele comprou mais caro. E aí o dinheiro que ele achou que sobrou, na verdade não sobrou, porque precisava fazer compra. Então quando eu entendo mês a mês que eu preciso comprar, eu sei que eu ganhei 1.000, né? Mas que desses 1.600 reais vão para produto. 400 reais é lucro, 100 reais eu guardo, só 300. Então a gente vai montando esse fluxo financeiro. Uma outra, pode falar. Então, não é só aprender a colocar a mão na massa, não é só aprender técnica, não é só aprender a montar protocolo. Claro que isso é muito importante, mas também aprender a gerir todo esse conceito. Ele é muito mais amplo. A gente manter a nossa clínica de pé, manter o nosso espaço de pé, ele é muito mais amplo do que somente oferecer o nosso protocolo, o nosso serviço, né?
E aí, Jonathan, eu sempre falo o seguinte, o esteticista ele tem duas opções, tá? A opção 1, que muita gente acaba também indo, e não tem opção certa ou errada, né? São opções e escolhas. O 1 é você se formar em estética e você ir trabalhar numa clínica. Ponto. Né? Sabendo que você vai fazer ali 8 horas por dia, né? 6 horas por dia, que seja, você vai atender um atrás do outro e você vai receber um fixo. Ponto. Você tem aquele fixo garantido. Então, quando a gente fala desse aspecto, você não precisa saber de fator administrativo, porque administrativamente quem vai cuidar é a clínica, tá? Sim. Então, você vai só saber mesmo dos protocolos. E aí você não vai poder trazer tanta novidade, porque a clínica estabelece padrões, você não vai poder trazer outras possibilidades, porque a clínica estabelece padrão, então você vai entrar e trabalhar ali bonitinho e receber o seu fixo por mês. E o outro perfil é eu fazer o meu trabalho de maneira autônoma ou querer gerir a minha clínica de estética, ou o meu espaço de estética. E aí, quando eu quero fazer esse gerenciamento efetivo do meu espaço, da minha clínica e da minha carreira como esteticista autônomo, aí eu preciso obrigatoriamente entender o fator administrativo. Porque senão eu não vou ganhar dinheiro, porque senão eu não vou fidelizar cliente, porque senão eu não vou conseguir novas possibilidades de outros clientes para esse atendimento. Porque o fator administrativo é que vai dar toque para que você consiga ou não se diferenciar de novo numa área de tanta concorrência. Sim. Professor Júlio, como eu já te conheço há bastante tempo, eu já peguei bastante dicas com você, é tanto que eu queria que você trouxesse isso para as meninas, para que elas coloquem isso em prática também, as meninas, os meninos que estiverem aqui nos ouvindo. Eu posso falar que o que eu já peguei com você e já coloquei em prática melhorou muito, muito a questão de fidelização dos meus clientes. Eu hoje estou com 2 clínicas, claro que a gente está fechado aí por causa da pandemia, mas a segunda clínica que eu pude colocar tudo que você me passou, desde o início que eu peguei essa clínica, é uma clínica que vem crescendo muito e menos de um ano a gente já mudou de espaço para um espaço maior na avenida. Então eu posso falar que colocar isso em prática sobre gerenciamento, além de bons protocolos, além de novidades, colocar todo esse gerenciamento em prática é muito importante e fideliza muitos clientes. Exatamente, e muito bom, fico muito feliz de ouvir isso, porque realmente, quando você pensa num fator administrativo muito maior, de organização, de padrão, você consegue melhores resultados, né? Uma vez que tudo isso te leva, e aí, mas vocês estão só falando administrativamente, e a parte técnica? Eu parto da premissa que vocês já são bons tecnicamente. Né, por quê? Porque vocês se formaram para isso, né? Porque é isso Obrigado. Que vocês precisam ser. Obrigatoriamente, vocês precisam ser tecnicamente bons, ponto final. A partir disso é que eu vou pensar se eu quero aumentar o meu fator de fidelização, se eu quero ter novos clientes, se eu quero ter uma marca forte, se eu quero ter um nome forte, aí eu preciso pensar no fator administrativo, sim, obrigatoriamente. E aí esse fator envolve protocolo, esse fator envolve padronização, esse fator envolve financeiro, esse fator envolve estocagem, esse fator envolve estrutura física, porque nós estamos falando de toda a experiência desse paciente. Só pegando esse gancho da parte de um desafio importante, eu sempre gosto de falar, até a hora passou voando, nós temos 15 minutos. É o fator jurídico, né? Cara, então, ainda como esteticista, eu preciso entender administrativo, financeiro, marketing, jurídico, sim. Porque eu também preciso, lá nesse atendimento inicial, além da anamnese, né, além do preenchimento da ficha com o histórico desse paciente, pensar no aspecto contratual. Porque esse paciente está contratando o meu serviço. Né? E esse serviço, ele pode ter, inclusive, me ajuda nessa palavra que eu sempre esqueço. Por exemplo, eu vou fazer lá o protocolo para estria. Pode ser que esse protocolo não funcione e ainda gere fica pior, como não é pior a palavra, ele tem
Eu acho que é uma lesão, algum problema que possa causar uma alergia, Ele pode ter um efeito colateral. um efeito colateral, sim. Isso, pode ser que ele tenha um efeito colateral. Então, o que eu preciso fazer juridicamente até para me proteger? Eu preciso explicar para ele todos os efeitos que possam acontecer. Eu preciso dizer para ele que do menor resultado é 10% e o maior é 90%, 100%, mas eu preciso fazer um contrato lá escrito. O paciente Jonathan contratou os serviços com a profissional tal, e é garantido a melhor prestação de serviço com os protocolos pré-definidos, porém, não garantimos efetividade total do protocolo. E aí eu coloco efeitos colaterais. O paciente está ciente que pode dar mancha, pode dar coceira, pode ficar vermelho, pode ficar roxo, pode piorar. Eu coloco todos os efeitos. Por quê? Se eu pego um paciente que fisiologicamente, biologicamente, não respondeu ao protocolo, ou pior, respondeu ao protocolo com efeitos colaterais, ele vai me dizer, não, você não falou isso não. Aí você fala, não, eu falei sim. Ele fala, você não falou. Aí fica a sua palavra contra dele. Quando ele assinou, você fala, ó, tá aqui, ó, Márcia, tá aqui escrito. Né? Não faz Volta lá no início, né? Lá onde a gente começou a conversa, ser franco com ele do que pode acontecer, do que não pode acontecer, sabe, dos efeitos colaterais, das melhorias, dos benefícios, de deixar tudo bem claro. Não somente falar, mas também ter em um contrato todas essas questões, né? Exatamente, que aí é o aspecto jurídico. Por quê? Porque pode ser que amanhã ou depois, eu já tive esse caso, né? Eu falo sempre de experiências. A paciente, ela fez esse protocolo de estria, mas era com a canetinha, nem era com derma, era com a caneta. E ficou muito feio, muito. O corpo dela respondeu totalmente contrário ao resultado. E a esteticista só tinha dado um contrato, não tinha dado o termo com efeitos colaterais. Então, sim, além de devolver todo o dinheiro que ela pagou nas sessões, ela processou e nós pagamos danos morais, mais o tratamento com dermatologista. Né? Então, por quê? Porque esqueceu de assinar um termo. Então, essa é uma parte também que a gente chama de jurídica, que é extremamente importante. Porque vamos pensar o seguinte, né? Esteticistas que estão começando agora. Se isso acontece com o paciente pega, né? Você vai pagar aí 15, 20 mil reais para esse paciente. Quem hoje, né, começando, pode pagar isso? Quanto de protocolo eu preciso fazer para ganhar 15, 20 mil? Então, é um assunto muito sério e que a gente precisa, quem atende de maneira autônoma e na clínica, precisa entender que esse é um fator também importante. Então, ser claro com ele em todos os aspectos, né? Numa conversa, num contrato, deixar tudo bonitinho para que não venha a ter algum problema mais para frente. Eu vou deixar a live salva, Beatriz. E aí, então, essa premissa, olha, a gente só está falando de aspecto administrativo e burocrático, que são extremamente importantes. E aí, eu acho que a gente pode finalizar, até numa sequência, falando da parte estrutural, né? Eu preciso ter um ambiente acolhedor para que a experiência desse meu paciente, ela seja uma experiência completa. Lembrando, gente, que é o seguinte, se eu entro numa clínica, né, para fazer uma limpeza de pele que seja, se eu entro nessa clínica, eu pergunto lá para a recepcionista, oi, eu queria saber sobre limpeza de pele. Ah, sim, a gente faz. Como que funciona? Um minutinho. Carla, limpeza de pele, vem cá. Peraí, moço, um minutinho que ela já vai vir. Aí vem lá a Carla, né? Ah, limpeza de pele assim, ela faz. Então, dá uma explicadinha. Aí fala, mas tem horário? Peraí, Márcio, vem cá, ele quer agendar. Ou seja, eu preciso ter uma estrutura que ela comporte essa experiência do paciente da hora que ele entra no ambiente de atendimento até o final. Né? Por quê? Porque um ambiente como esse, que eu não tenho padrão, e aí, de novo, lembra que a gente falou de sentar e montar ali um cardápio de serviço? Quando eu monto esse cardápio de serviço, eu chego na recepcionista e digo, bonita, ó, a gente atende aqui, isso. Eu uso para esse atendimento, isso. Eu levo 30 minutos, uma hora e meia.
Por quê? Porque quando esse paciente chega na recepção, a bonita pega lá aquela ficha que você já preparou, aquele menu de serviços, e ela sabe exatamente aquilo que você atende. Né? Você não fica numa situação em que nem o próprio funcionário interno sabe aquilo que a clínica ou que você oferece. Então eu posso colocar também, desde o momento que ele entra e é atendido com o bom dia, boa tarde, boa noite, até mesmo com pós, né? Um pós-serviço, onde eu mando uma mensagem, onde eu ligo para ele, para trazer para ele essa experiência também do pós, para que ele entenda que ele não foi somente um número, ele é uma pessoa, eu estou preocupado com a pele dele, eu estou preocupado como ele reagiu depois. Então eu acho que, que nem você falou, essa experiência, ela pode se englobar em diversos aspectos, desde o momento que ele entra até o dia seguinte, um aniversário, alguma coisa assim. No dia seguinte do primeiro atendimento, principalmente, né? Uma vez que ele fez, até porque nós precisamos também responder aquilo que nós já dissemos para ele que poderia dar errado. Por exemplo, ele vai fazer lá o protocolo para estria. Ele leu que pode ser que fique roxo, vermelho, inchado e tudo mais. O que eu vou fazer no primeiro atendimento até no segundo? Eu ligo no dia seguinte e falo, oi, fulano de tal, tudo bem? Estou ligando para saber como é que reagiram em relação ao que nós fizemos ontem. Ai, nossa, tá assim, isso é normal, não é normal, não é. Até ele se sente acolhido, e aí, de novo, é a experiência do atendimento. Ele fala, nossa, pararam para ligar para saber como eu estou. Olha a fidelização acontecendo, né? Legal. Eu vou voltar num lugar como esse. Então, a gente vai tendo aí, e aí, Johnny, é importante, padrão, né? Eu preciso fazer isso com todo paciente de primeira vez. Eu preciso fazer isso com todo paciente que entrar e fizer o primeiro procedimento através ali do pacote ou uma primeira sessão. E aí, por quê? Porque não cai no esquecimento. Quando eu padronizo, eu faço isso com maior frequência, ele se torna um hábito. E aí eu faço, a minha equipe faz, e isso acontece de uma maneira mais natural e orgânica. Eu até comentei com as minhas meninas na aula de ontem à noite, gente, vocês têm que entender o que vocês vão fazer, montar esse protocolo em cima disso e manter isso. Se de repente, no meio do caminho, no meio do protocolo, você deixa de usar um produto porque você não tem mais esse produto, fica chato para o seu cliente, você troca de produto, fica chato manter um padrão. Eu começo com o aparelho, eu faço o modelador, eu faço isso, eu uso aquilo, e de repente eu começo a diminuir, porque não vale a pena financeiramente, você vai perdendo o padrão, você vai cair na qualidade do seu serviço. Então você tem que montar tudo aquilo que você precisa, estruturar tudo aquilo que você precisa e fazer o máximo possível para manter aquilo. Isso é um padrão, estabelecer esse padrão. E é importante, o padrão é estabelecido antes, tá? Deixa de loucura, não vai lá, tô feliz, vou atender, e aí vai montando o padrão conforme vai atendendo. Deixa de ser louca, monta o padrão e vai atender. Né? Não pula etapa, porque se você pula etapa, o seu paciente percebe, em vez de você ter ganho, você vai ter um prejuízo. E, gente, prejuízo de nome, né? Prejuízo do seu nome é algo incalculável. Uma pessoa que não gostar do seu atendimento, ela vai falar para um monte, né? Então, não vai dar para mensurar o quanto você perde. Você não perdeu uma pessoa só, você perdeu diversas outras oportunidades. Então, primeiro, estabelece padrão, o que eu atendo, com o que eu atendo, qual a quantidade que eu utilizo. Compra bem feita, vai lá e compra o que você precisa para aquele mês, para aquele período. Estoca isso de maneira consciente. Vai usando o que você comprou por último, vai usando o que você comprou primeiro, vai deixando o estoque atualizado. Cria padrão disso, controla esse estoque. Organiza o seu financeiro, a ponto de eu entender. Se eu gasto R$30, eu vou cobrar 50 e ganhar 20. Lembrando que isso vai para o custo fixo, outro para o custo variável. E aí eu vou organizando a minha gestão financeira. Estrutura a equipe para atendimento. Se você tem uma recepcionista, ela precisa saber o que você faz. Se é você que atende, você precisa mais ainda conseguir conciliar o seu fator administrativo ao fator técnico. E aí, depois, estruturar a sua estrutura física. Onde eu atendo, como eu atendo, qual material. A minha maca está limpa, meu lençol está limpo, o lençol descartável. Os produtos estão organizados, está tudo ali para atendimento. Então, eu vou pensando em todo esse fator para que a fidelização aconteça.
E claro que quando eu falo em padrão também, eu tenho que entender, eu sempre falo para as meninas, entender qual é a necessidade daquele cliente. Eu monto um padrão, mas é um padrão para aquela necessidade, é um padrão para aquela questão. É gordura localizada? É isso. É gordura localizada mais compactada? É dessa forma. É gordura localizada com flacidez? É dessa forma. Mantém um padrão, mas assim, as meninas entendam, meninas, que assim, cada necessidade você tem o seu padrão diferente. Mas se eu for sempre atender aquela necessidade, eu mantenho aquele padrão. É isso que o professor tá falando. Isso. Como vocês trabalham com protocolo, o protocolo ele precisa acontecer. O ideal é que ele aconteça de uma maneira integral. Porém, isso vai de caso a caso. Agora, Sim. Se eu vou mudar, ou se eu vou acrescentar algo no meu protocolo, de novo, vamos lá para o começo, tem que ser transparente. Olha, o protocolo de atendimento, ele é assim, assim, assim. Mas, não tecnicamente, né? Mas só para o paciente entender o que está acontecendo com ele. E com você, eu vou usar isso, 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 porque vai trazer esse e esse benefício. Até porque é importante a gente pensar que esse paciente conversa com o outro. Então, às vezes ele está tratando a mesma coisa que o outro, ele fala, ué, mas comigo ele faz tal coisa. O outro vai falar, ué, mas então por que comigo ele não faz? Então, quando eu digo, olha, eu estou acrescentando, eu estou otimizando o protocolo com você por esse motivo aqui. Então, quando ele vai conversar com a outra amiguinha, né, a Fátima ali com a Giovana vão conversando, ela fala, não, ele não faz com você, mas é porque ele me contou, eu tenho isso aqui que é específico. Então, eu preciso... Transparência, fazer com que esse paciente entenda o que está acontecendo com ele. Certo, professor, acho que a gente já está no final. Nem falamos de marketing. Esse assunto é longo. É longo. Mas eu acho que pode ficar aí um assunto para uma próxima oportunidade. O marketing na parte estética, não se assustem, tá, com o que eu vou falar, mas o marketing na estética, de uma maneira geral, ele é muito mal feito. Fica se batendo em foto de biquíni, foto de biquíni, foto de biquíni, foto de biquíni, e não traz nada de benéfico em relação à informação. Quando nós vamos fazer marketing estética, eu tenho que pensar em trazer informação, em trazer conteúdo, em enriquecer os olhos. Exatamente. Então, conteúdo é a palavra-chave. Mas ele vai se desenrolar bastante esse assunto ainda. Mas acho que como a gente já está no final, a gente pode encerrar por aqui. Eu achei que a aula foi maravilhosa. Eu já coloco em prática muita coisa. Como eu falei, eu já te conheço há um tempo. Já peguei várias dicas sobre gestão, sobre administração. Então, eu acho super válido. Quem tá acompanhando e quem puder assistir isso depois, gente, coloca em prática. É super válido, é super interessante e ajuda muito na questão de gerir o nosso comércio, a nossa clínica, a nossa sala. Acho bem interessante. Professor, muito, muito obrigado por ter aceito o convite, por ter participado e dividido com a gente um pouco do seu conhecimento. Eu que agradeço. Podemos pensar em outros assuntos, agregar aí para essa categoria, que de novo ela está crescendo muito, e se ela crescer de uma maneira organizada e orgânica, é uma área que tem muito potencial. Então agradeço. O pessoal já está querendo a de marketing, ó. Quero a de marketing depois. Isso, vamos pensar. Agradeço aí pelo convite e estaremos juntos aí em próximas oportunidades. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, professor, e obrigado a quem acompanhou a gente até agora. Tchau, tchau, gente.